Quem tem coragem de passar uma noite inteira na casa dos Moreira? Essa pergunta, lançada como um desafio durante o intervalo do Colégio Estadual de Serra Nova, pequena cidade do interior de Minas Gerais, ecoou no pátio naquela tarde de junho de 2007. Gabriel Almeida, 17 anos, levantou o olhar de seu caderno de desenhos e sorriu com uma confiança que mascarava seu nervosismo. Alto e magro, com cabelos escuros que frequentemente caíam sobre os olhos, Gabriel tinha a reputação de ser quieto, criativo, um garoto que preferia o mundo dos livros e desenhos ao futebol que seus colegas tanto adoravam. "Eu vou", respondeu ele, para a surpresa de todos. Esse fim de semana, o ar frio e denso daquela noite de inverno mineiro formava pequenas nuvens diante da boca de Gabriel, enquanto ele subia a colina que levava à casa abandonada. A casa dos Moreira, como era conhecida pelos moradores, permanecia vazia há mais de 30 anos, desde que o último membro da tradicional família que dava nome à propriedade falecera sem deixar herdeiros. Situada no ponto mais alto da cidade, a construção de estilo colonial, com suas paredes descascadas e janelas quebradas, alimentava todo tipo de lenda urbana entre os adolescentes locais. Gabriel levava apenas uma mochila com lanterna, caderno de desenhos, uma câmera digital básica e alguns lanches. O plano era simples: entrar, passar algumas horas fotografando e desenhando os detalhes arquitetônicos que tanto o fascinavam, provar que teve coragem de ficar lá sozinho e voltar antes do amanhecer. Sua mãe, Denise, enfermeira que trabalhava no turno da noite no único hospital da cidade, acreditava que o filho passaria a noite na casa de seu amigo Felipe. As imagens capturadas pela câmera de segurança do posto de gasolina, na esquina da rua principal, mostraram Gabriel caminhando decidido em direção à colina às 19h42. O jovem parou brevemente para amarrar o cadarço do tênis, ajustou a mochila nas costas e continuou. Aquela seria a última vez que Gabriel Almeida seria visto. Por volta das 2h30 da madrugada, o segurança do posto notou um clarão vindo da direção da casa abandonada, como se uma luz intensa tivesse sido acesa e apagada rapidamente. Ele não deu maior importância, atribuindo o fenômeno a algum relâmpago distante, embora não houvesse previsão de tempestade para aquela noite. Quando Denise Almeida retornou do trabalho às 7h seguinte e não encontrou o filho em casa, ligou imediatamente para a mãe de Felipe. A resposta que recebeu desencadeou um pânico imediato. Gabriel nunca havia chegado lá. As ligações para o celular do adolescente iam diretamente para a caixa postal. 1 hora depois, uma busca improvisada começava a se formar, com vizinhos e amigos vasculhando as ruas próximas. Foi Felipe quem finalmente revelou, entre soluços de culpa, sobre o desafio da casa dos Moreira. Quando policiais e bombeiros chegaram ao local, encontraram apenas a mochila de Gabriel no alpendre da entrada, com todos os seus pertences ainda dentro, exceto a câmera digital. Da lanterna, havia apenas fragmentos de plástico derretido, como se tivesse sido exposta a um calor intenso. Do próprio Gabriel, nem sinal. Seria mais fácil se houvesse um corpo, comentou o delegado Marco Antônio à repórter da TV local, 3 semanas após o desaparecimento de Gabriel Almeida. A frase, que foi ao ar sem cortes no jornal noturno, provocou uma onda de indignação na pequena Serra Nova e um pedido formal de desculpas à família. A investigação inicial concentrou-se na casa dos Moreira. Cada cômodo foi vasculhado minuciosamente. Assoalhos foram levantados. Paredes examinadas em busca de passagens secretas. Mergulhadores verificaram o poço nos fundos da propriedade. Cães farejadores percorreram toda a extensão do terreno e da mata adjacente. Nada foi encontrado além de poeira acumulada por décadas, ninhos de ratos e entulho. As poucas pistas disponíveis pareciam não fazer sentido. A mochila abandonada, mas com todos os pertences, a lanterna parcialmente derretida, o estranho clarão relatado pelo segurança do posto. E o mais intrigante, a completa ausência de impressões digitais de Gabriel dentro da casa, como se ele tivesse desaparecido antes mesmo de explorar o interior. A cidade de Serra Nova, com seus 12.000 habitantes, nunca havia enfrentado um caso semelhante. Nos meses que se seguiram, diferentes teorias surgiram. Alguns acreditavam que Gabriel havia fugido, planejando seu próprio desaparecimento.
embora não houvesse nenhum indício de problemas familiares ou motivos para tal. Outros especulavam sobre um possível sequestro, mas nenhum pedido de resgate foi feito. As teorias mais sombrias envolviam rituais realizados na propriedade abandonada ou algum tipo de acidente que a polícia não conseguiu detectar. Denise Almeida transformou sua vida em função da busca pelo filho. Abandonou o emprego no hospital para dedicar-se integralmente a distribuir panfletos, contatar programas de TV sobre pessoas desaparecidas e administrar uma página no Orkut e, posteriormente, no Facebook, intitulada Onde está Gabriel? A mulher, antes conhecida por seu sorriso acolhedor, agora carregava olheiras permanentes e uma expressão vazia que refletia a ausência que dominava sua existência. Meu filho não evaporou no ar, repetia ela em todas as entrevistas. Alguém sabe o que aconteceu naquela noite. Com o passar dos meses, as buscas oficiais foram reduzidas. O caso permanecia aberto, mas sem novas pistas. Os recursos foram gradualmente realocados para outras investigações. Serra Nova, que por um breve período esteve no noticiário estadual, voltou à sua habitual invisibilidade. No colégio, a carteira de Gabriel foi mantida vazia durante todo o restante do ano letivo. Felipe, corroído pela culpa por ter participado do desafio que levou ao desaparecimento do amigo, mudou-se com a família para Belo Horizonte no ano seguinte. Gradualmente, o assunto tornou-se um tabu na cidade, mencionado apenas em sussurros, especialmente quando alguém passava pela casa dos Moreira, que agora permanecia com as entradas oficialmente lacradas por ordem judicial. O aniversário de um ano do desaparecimento foi marcado por uma missa e uma caminhada silenciosa até a colina. Nos anos seguintes, o evento tornou-se menor, com apenas familiares e poucos amigos próximos participando. No 5º aniversário, apenas Denise e seu irmão compareceram. Enquanto isso, a casa dos Moreira continuava a deteriorar-se. Parte do telhado desabou após uma forte tempestade em 2010. Vegetação crescia livremente, engolindo gradualmente a construção. Em 2013, após pressão da Associação de Moradores Preocupados com a Segurança, crianças ainda se aventuravam a aproximar-se da propriedade, apesar das histórias sobre o menino que sumiu. A prefeitura iniciou um processo de desapropriação que se arrastou por anos nos tribunais. Por uma década e meia, o mistério do desaparecimento de Gabriel permaneceu adormecido nos arquivos policiais, ressurgindo apenas nos aniversários ou quando algum programa de TV sobre casos não solucionados mencionava brevemente o estranho caso do adolescente que entrou em uma casa abandonada e nunca mais foi visto. Outubro de 2023. Após anos de abandono e batalhas judiciais, a antiga casa dos Moreira finalmente havia sido desapropriada e agora passava por uma reforma completa para se transformar em um pequeno centro cultural. A administração municipal, em uma tentativa de revitalizar a área histórica da cidade, havia conseguido recursos federais para o projeto. Os operários trabalhavam na demolição de uma parede falsa no 2º andar, descoberta durante a inspeção estrutural do prédio. Estas paredes, comuns em casarões antigos, frequentemente escondiam pequenos compartimentos usados para guardar objetos valiosos ou, em alguns casos, passagens entre cômodos. Carlos Mendonça, pedreiro de 54 anos, retirava cuidadosamente os tijolos quando notou algo incomum na superfície interna da parede principal, exposta após a remoção da estrutura falsa. Limpando a poeira acumulada, ele se deparou com uma série de marcas na parede, que inicialmente pareciam apenas riscos aleatórios feitos com algum objeto pontiagudo. "Tem algo escrito aqui", chamou ele, fazendo com que o engenheiro responsável e outros trabalhadores se aproximassem. À medida que limpavam mais a superfície, as marcas tornaram-se claramente visíveis. Entalhado profundamente no reboco antigo, estava o nome Gabriel Almeida, seguido por uma data, 23/06/2007, e uma sequência de números que não faziam sentido imediato. As letras eram irregulares, como se tivessem sido feitas com urgência e força, usando algum instrumento improvisado. A descoberta paralisou momentaneamente o canteiro de obras. Carlos, que vivia em Serra Nova desde que nascera, imediatamente reconheceu o nome. "É o garoto que desapareceu. Faz quanto tempo?"
16 anos, respondeu o engenheiro, já pegando o telefone para contatar as autoridades. Em menos de uma hora, a antiga mansão estava cercada de viaturas policiais e fita de isolamento. Peritos da capital chegaram no mesmo dia, documentando meticulosamente cada centímetro da inscrição na parede e da área circundante. A análise preliminar confirmou que a data correspondia exatamente ao dia do desaparecimento de Gabriel. A sequência de números, inicialmente um mistério, foi identificada por um policial mais jovem como coordenadas geográficas. Quando inseridas em um GPS, apontavam para um local na reserva ambiental que ficava a cerca de 7 quilômetros da cidade, uma área de mata fechada, raramente visitada mesmo pelos guardas florestais. Denise Almeida, agora com 63 anos, tremeu ao ser informada sobre a descoberta. Seu rosto, marcado por rugas prematuras formadas durante anos de espera angustiante, iluminou-se com uma mistura de esperança e terror. Ele esteve lá. Meu filho deixou uma mensagem. Repetia, enquanto era amparada por seu irmão. A notícia espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Moradores antigos, que haviam testemunhado o drama do desaparecimento 16 anos antes, reuniram-se nos arredores da propriedade, observando em silêncio o movimento das equipes de investigação. Entre eles estava Felipe Martins, que havia retornado à cidade pela primeira vez desde que se mudara. Agora um homem de 33 anos, professor universitário de física, ele havia viajado imediatamente ao saber da descoberta. É a letra dele, confirmou Felipe aos investigadores, depois de ver fotografias da inscrição. Gabriel tinha um jeito peculiar de escrever o M em seu sobrenome. E esses números, ele era fascinado por coordenadas, mapas, sempre marcando lugares em seus cadernos de desenho. Na manhã seguinte, uma equipe composta por policiais, guardas florestais, Felipe e o irmão de Denise, ela estava emocionalmente abalada demais para participar, dirigiu-se ao local indicado pelas coordenadas. A trilha era quase inexistente, coberta por vegetação que havia crescido sem perturbação por anos. Após quase 3 horas de caminhada difícil, chegaram a uma pequena clareira. À primeira vista, não havia nada de especial no local. Foi Felipe quem notou, enterrada parcialmente entre raízes de uma árvore, uma pequena caixa metálica corroída pelo tempo. Dentro dela, protegido por um saco plástico selado, estava um cartão de memória, do mesmo modelo usado pela câmera digital que Gabriel levava consigo na noite de seu desaparecimento. A sala da delegacia de Serra Nova estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do notebook conectado a um projetor. Presentes estavam o delegado atual, Ricardo Neves, 2 investigadores, o perito digital da Polícia Estadual, Denise Almeida e seu irmão, e Felipe Martins, que havia sido autorizado a participar por seu conhecimento sobre Gabriel e por ter sido a última pessoa a falar com ele antes do desaparecimento. O cartão de memória estava surpreendentemente bem preservado, explicou o perito. Graças ao invólucro plástico e à caixa metálica, conseguimos recuperar todos os arquivos. A primeira imagem projetada na parede mostrava a entrada da casa dos Moreira, fotografada aparentemente no momento em que Gabriel chegou ao local. A foto seguinte era do interior, mostrando o hall de entrada coberto de poeira e teias de aranha. As imagens seguintes documentavam metodicamente diversos cômodos, detalhes arquitetônicos e grafites antigos nas paredes. Exatamente o que se esperaria de um adolescente interessado em arquitetura e desenho. Ele estava fazendo exatamente o que disse que faria, murmurou Felipe, fotografando o lugar. A sequência continuou, mostrando a exploração de Gabriel pelo primeiro andar e depois subindo as escadas para o segundo. A qualidade das fotos era irregular, algumas tremidas devido à pouca luz, outras surpreendentemente nítidas. Em uma delas, Gabriel havia fotografado seu próprio reflexo em um espelho quebrado no corredor do segundo andar, seu rosto parcialmente iluminado pela lanterna, uma expressão concentrada. Então, as imagens mudaram drasticamente. Uma foto mostrava o que parecia ser uma fresta de luz vindo de trás de uma estante na biblioteca do segundo andar. A próxima, tirada de um ângulo estranho, revelava que a estante podia ser movida, revelando uma passagem. É a parede falsa que encontramos durante a reforma, confirmou o delegado.
Mas, na época do desaparecimento, a polícia examinou todo o local e não encontrou nenhuma passagem. Porque não era uma passagem convencional, explicou o perito, avançando para a próxima imagem. Veja como a estante foi engenhosamente modificada para parecer fixa à parede. Sem saber exatamente o que procurar, seria quase impossível notar. As fotos seguintes mostravam um pequeno espaço entre paredes. Não exatamente um cômodo, mas um estreito corredor escondido que parecia circundar parte da casa. Gabriel havia fotografado o interior deste espaço oculto, revelando marcas nas paredes, alguns objetos espalhados pelo chão e, mais perturbador, o que pareciam ser antigas manchas escuras no assoalho. Denise soluçou ao ver a última foto tirada no interior da casa. Um caderno aberto mostrando uma lista de nomes, datas e iniciais. Embora a imagem estivesse parcialmente desfocada, era possível ler alguns dos nomes. Todos de jovens que, como revelaria a investigação posteriormente, haviam desaparecido em diferentes cidades da região ao longo de 4 décadas. As imagens finais no cartão de memória eram completamente diferentes. Tiradas aparentemente ao amanhecer, mostravam Gabriel caminhando apressadamente através da mata, ocasionalmente olhando para trás. As últimas fotos eram da pequena clareira onde a caixa com o cartão foi encontrada. Nestas, via-se Gabriel escondendo algo, presumivelmente a própria caixa, entre as raízes da árvore. A imagem final mostrava uma inscrição em um tronco de árvore. Se estão vendo isto, não voltem a casa. VM sabe. O silêncio na sala era opressivo. Foi o delegado quem finalmente falou. Baseado nestas evidências e na investigação subsequente, acreditamos que Gabriel descobriu algo na casa que nunca deveria ter encontrado. Algum tipo de registro. O irmão de Denise inclinou-se para a frente. E as iniciais VM? Vocês sabem quem é? Sabemos, respondeu o delegado, hesitante. Vicente Moreira, supostamente o último membro da família a viver na casa, falecido em 1977. Supostamente, nossos investigadores encontraram registros inconsistentes. O atestado de óbito existe, mas não há registro de enterro, e descobrimos que alguém continuou pagando os impostos da propriedade por todos estes anos, através de um complexo sistema de procurações e contas bancárias. Estamos rastreando o dinheiro, mas é um processo lento. Vocês estão me dizendo que este homem poderia estar vivo, que ele fez algo com meu filho? A voz de Denise era quase inaudível. O delegado trocou olhares com o perito antes de continuar. Senhora Almeida, acreditamos que seu filho descobriu algo terrível naquela casa, algo relacionado a outros desaparecimentos, e que ele fugiu, mas temia ser perseguido. As coordenadas, o cartão de memória escondido, a mensagem na parede, tudo indica que ele estava tentando deixar evidências do que havia descoberto. Mas onde ele está agora? Ele fugiu por 16 anos sem me contatar. O desespero na voz de Denise era palpável. Neste momento, Felipe, que estivera silencioso por muito tempo, interveio. Tem algo que nunca contei. Algo que Gabriel me disse no dia anterior ao desaparecimento. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele estava pesquisando sobre a família Moreira para um trabalho escolar e encontrou registros estranhos. Mencionou que Vicente Moreira tinha sido médico, especializado em algum tipo de pesquisa genética experimental que foi interrompida nos anos 70 por questões éticas. Gabriel estava fascinado por essa história. O delegado assentiu lentamente. Isso se alinha com o que estamos descobrindo. A família Moreira tinha conexões com um antigo laboratório farmacêutico em Belo Horizonte, fechado em 1976 após denúncias de experimentos não autorizados. 3 dias depois da descoberta do cartão de memória, uma operação conjunta da Polícia Civil e Federal foi realizada em uma fazenda isolada a 200 quilômetros de Serra Nova. O alvo era uma propriedade registrada em nome de uma empresa fantasma ligada às contas que ainda pagavam os impostos da Casa dos Moreira. O que encontraram chocou até mesmo os investigadores mais experientes. A fazenda, aparentemente abandonada, escondia um laboratório subterrâneo sofisticado, onde foram encontrados documentos, equipamentos médicos e, mais perturbador, evidências de que pessoas haviam sido mantidas em cativeiro, algumas muito recentemente.
Entre os documentos apreendidos estava um diário detalhado, mantido por mais de 4 décadas, documentando o que seu autor chamava de avanços na longevidade humana através de transferência celular dirigida, experimentos que, em termos leigos, pareciam envolver a extração de células-tronco jovens para uso em procedimentos de rejuvenescimento. O último registro no diário era de apenas 3 meses antes, mencionando preocupação com a desapropriação da propriedade original e a necessidade de relocação permanente para a instalação secundária no exterior. Uma lista de nomes encontrada no laboratório correspondia parcialmente àquela fotografada por Gabriel 16 anos antes, incluindo 6 desaparecimentos ocorridos após 2007. Uma investigação mais ampla revelou que todas as vítimas eram jovens entre 16 e 22 anos, saudáveis, muitos deles com algum interesse ou talento especial que os levaria a locais isolados, fotografia, exploração urbana, ciências naturais. 3 semanas após a operação na fazenda, um pacote chegou à casa de Denise Almeida, enviado de uma cidade no Uruguai. Não continha remetente. Dentro havia apenas um pendrive e um pequeno pedaço de papel com a frase "Ele não me viu" escrita à mão. O conteúdo do pendrive era um único arquivo de vídeo, mostrando um homem de aparência surpreendentemente jovem para alguém que deveria ter mais de 100 anos. Vicente Moreira, sentado em frente a uma parede branca, relatava friamente seus experimentos, a descoberta de que células-tronco jovens poderiam reverter seu próprio envelhecimento, e como passou décadas aperfeiçoando o processo, usando jovens selecionados cuidadosamente como doadores. "O garoto da câmera foi esperto", dizia ele no vídeo. "Encontrou meu diário na passagem secreta e escapou antes que eu voltasse. Deixou pistas que eu não consegui encontrar todas. Durante anos tentei rastreá-lo, mas ele sempre estava um passo à frente. Agora estou indo para um lugar onde ninguém me encontrará e estou velho demais para recomeçar." O garoto venceu. A gravação terminava abruptamente, sem revelar o paradeiro de Gabriel ou confirmar se ele ainda estava vivo. A análise da gravação não conseguiu identificar a localização, mas especialistas confirmaram que o vídeo era recente. No aniversário de 34 anos de Gabriel, 2 meses após a descoberta do vídeo, Denise Almeida recebeu uma carta anônima contendo apenas uma fotografia: um pôr do sol sobre o que parecia ser uma praia distante, com uma sombra de perfil no canto da imagem, uma silhueta que ela reconheceria em qualquer lugar. Atrás da foto, escrito à mão com a caligrafia que ela conhecia tão bem, apenas 3 palavras: "Um dia voltarei." O caso dos desaparecimentos ligados a Vicente Moreira transformou-se em uma das maiores investigações criminais da história de Minas Gerais, conectando casos aparentemente isolados ao longo de 4 décadas. Autoridades de 3 países ainda buscam o cientista fugitivo, enquanto famílias das vítimas finalmente começam a compreender o que aconteceu com seus entes queridos. Quanto a Gabriel, seu nome agora está preservado no memorial instalado no Centro Cultural que funciona na antiga Casa dos Moreira, não mais como apenas mais uma vítima desaparecida, mas como o adolescente que, armado apenas com uma câmera e coragem, expôs um dos criminosos mais perturbadores que o Brasil já conheceu, mesmo que isso significasse abandonar sua própria vida para sobreviver. Para Denise Almeida, a fotografia do pôr do sol permanece ao lado de sua cama. "Não sei se vou rever meu filho um dia", disse ela em sua única entrevista após as descobertas, "mas agora sei que ele está vivo e que salvou outras pessoas, e isso me dá paz para continuar esperando."